fiz o jejum de Daniel de 21 dias e vou contar para você nesse vídeo tudo o que aconteceu. O que eu comi, o que eu não comi, todas as guerras espirituais que eu enfrentei e tudo o que aconteceu após o jejum. Então fique nesse vídeo até o final para você descobrir tudo isso. A Bíblia nos conta que Daniel fez o jejum parcial. Em 21 dias ele não comeu nada desejável, ou seja, não comeu nada de comida saborosa, ele não comeu carne nem bebeu vinho e também não usou perfume durante 3 semanas. A Bíblia relata que foi enviado um anjo para dar a resposta a Daniel já no primeiro dia, mas ele foi impedido por um principado, pelo príncipe da Pérsia, que é uma oposição espiritual. E o anjo só conseguiu chegar a Daniel após o arcanjo Miguel vencer esse principado pela oração e jejum que Daniel estava fazendo. Eu entendo que esse jejum não é para ser feito a qualquer momento da sua vida. Não é aquele dia que você acordou e pensou, vou fazer o jejum de Daniel. Esse jejum, ele é uma direção de Deus, uma direção do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa falar com você e pedir para você, ou você sentir que precisa fazer esse jejum. Eu entendo que ele é uma resposta que você está precisando de Deus, que você já recebeu suas bênçãos e você quer acessar aquelas bênçãos, então por isso que existe esse jejum. E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu já estava passando por um período bem ruim, onde nada estava acontecendo na minha vida, as bênçãos estavam paradas, e eu recebi um sonho que que Deus já tinha me dado tudo aquilo que eu havia pedido, porém elas estavam paradas nas regiões celestiais. Então, após Deus ter falado comigo em sonhos que Ele já tinha me dado tudo, todas as bênçãos, que eu precisava buscá-las, então, eu não tenho o costume de abrir a Bíblia em qualquer parte para ler o que Deus quer falar comigo. É só quando eu sou instruída mesmo pelo Espírito Santo. E nesse dia, o Espírito Santo falou comigo, abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia e caiu nas 70 semanas de Daniel. Até nesse momento, eu até pedi para Deus, o Senhor vai querer que eu fique em jejum 70 semanas? E aí eu comecei a ler o que estava escrito lá, e lá falava sobre o jejum de 21 dias de Daniel. Então, eu pedi instrução para Deus se era isso que Ele queria de mim. E isso caiu muito forte no meu coração. O Espírito Santo, ele disse e falou muito claro comigo que sim, ele queria que eu jejuasse por 21 dias para que as minhas bênçãos pudessem ser alcançadas e saísse das regiões celestiais e vissem aqui para o mundo natural. Porém, nesses 21 dias que estavam pela frente, desde o momento que eu abri a Bíblia, eram dias que eu tinha muitas comemorações, eu tinha aniversário do meu filho de 3 anos, tinha festinha, eu tinha várias confraternizações para fazer e eu falei para Deus, eu vou jejuar então, vou fazer esse jejum depois que passar todas essas festas. E Deus foi muito certeiro comigo, Ele me disse, não, você começa hoje. Hoje à meia-noite você começa o jejum. E eu fui obediente. E comecei o meu jejum então de 21 dias. Então, eu até anotei aqui, nesses 21 dias, o que aconteceu? Então, eu comi frutas, legumes, grãos, como lentilha, arroz integral, chá e água. Foi isso que eu fiz, que eu comi, que eu bebi nesses 21 dias. Então, foi 0 açúcar, 0 pão, 0 farinha branca, 0 café. Eu não comi nada disso que tinha. E também, como Daniel, eu não usei perfume nenhum. Nenhum perfume nesses 21 dias. E por que não usar perfume nesses 21 dias? Porque Deus quer que você fique com a sua visão, com o seu olfato totalmente mais sensível à voz do Espírito Santo, mais sensível aos ambientes e pessoas que estão ao seu redor. Então, se você não usar perfume nenhum, você fica mais sensível a tudo isso que está acontecendo ao seu redor. Então, o motivo desse meu jejum de 21 dias eu entendi já antes de começá-lo. Então, eu pedi para Deus que Ele me mostrasse o que estava escondido no oculto, que me desse essas bênçãos que Ele já tinha me dado, que elas descessem aqui para o mundo natural, e também pedi meus dons espirituais, que Deus me desse os dons espirituais conforme é o meu ministério. Eu digo para vocês que a guerra espiritual foi enorme. Ela começou já no 2º dia de jejum. Quando você entra em jejum, você irradia uma luz no mundo espiritual. Você fica iluminado. E aí os demônios sabem que você iniciou e eles querem fazer de tudo para te parar. Então eles vão fazer de tudo que eles puderem para você não terminar esse jejum, porque eles entendem o poder e a autoridade que você vai ter quando acabá-lo. Então eu comecei meu jejum na meia-noite de sábado. O sábado todo foi muito tranquilo para mim. Eu estava muito bem, muito saudável. No domingo eu acordei com dor de garganta e eu acordei com uma menstruação assim que eu jamais tinha tido na minha vida. Parecia que eu estava tendo uma hemorragia. Tamanho era a quantidade. E começou já no domingo febre, dor no corpo, gripe.
E foram assim por quase 10 dias. Eu fiquei quase 10 dias de cama, que eu mal conseguia sair da cama para fazer oração, que eu quase não conseguia comer, e eu continuei em jejum. Em relação à comida, nos primeiros 5 dias foram os dias mais difíceis, porque o que me fez mais falta foram os carboidratos, pães, bolos, farinha branca. O restante foi tranquilo, mas isso me fez mais falta. Mas eu continuei com o jejum, continuei fazendo ele, e acabou os 10 dias, eu consegui ficar melhor, a gripe foi embora, e aí saiu um nódulo muito grande no meu seio direito. Um nódulo assim muito grande, quase metade do seio. E começou a doer muito esse nódulo. Então eu fui fazer exames e depois que acabou o jejum eu fui ver o resultado e graças ao nosso Deus bom Pai, maravilhoso, o resultado ele foi benigno, né? Então não era um nódulo de câncer, ele era somente uma inflamação. Mas tudo isso aconteceu durante o jejum. Então, o que o Satanás ele quer fazer? O que o diabo quer fazer no jejum? Ele quer fazer preocupações. Qual é o objetivo do diabo nesse jejum que você vai iniciar? Ele quer te parar a qualquer custo. Então, ele vai te dar uma opressão muito grande na tua cabeça, ele vai dar vontade de desistir a todo momento, ele vai te trazer enfermidades, doenças, preocupações, tristeza, ele vai colocar na tua cabeça que aquele jejum que tu está fazendo, Deus não está recebendo, nada está acontecendo, e se você não for forte o suficiente, você vai cair nas armadilhas dele, vai acabar deixando o jejum de lado, vai acabar sendo fraco. Mas eu digo para você, continue, seja forte, vai até o final, vença a tua carne, vença as armadilhas do inimigo e continue, não pare, porque as tuas bênçãos, elas vão chegar até você, pode ter certeza disso. Então não desista e persista e vá até o final. Toda vez que você se sentir fraco, ore, peça para Deus força para você continuar, que eu tenho certeza que Ele vai te dar essa força que você está precisando. Mas persista. E é claro que após acabar o jejum, o que nós escutamos das pessoas, né? Muitas pessoas recebem milagres, recebem coisas sobrenaturais nesse período de 21 dias e muitas recebem após, né, esse dia. Mas geralmente a gente escuta falar que a maioria recebeu durante o processo dos 21 dias. Eu aguardei os 21 dias e nada aconteceu. Né? Eu até pensei, nossa, eu fiz jejum para glorificar a Deus, para me santificar, e eu fiquei doente. Eu só passei por coisas ruins. Então isso começou a me preocupar bastante, né? Isso começou a ficar na minha mente, tudo isso. E realmente, passou os 21 dias e nada aconteceu. Nada aconteceu. E aí, na noite, né, depois que passou os 21 dias, acabou também no sábado, e eu comi normal, enfim, e à noite aconteceu algo sobrenatural. Então eu deitei, fui dormir e à noite eu tive um pesadelo muito forte. Eu sempre tive sonhos expulsando demônios, Deus me mostra muito demônios em sonho, mas dessa vez foi algo assim sobrenatural. Porque eu deitei, eu sonhei com os meus irmãos, Deus me revelou algo nesse sonho e eu tive a paralisia do sono. Então um demônio muito forte, como eu jamais havia sentido. Eu senti que não era um demônio qualquer, era um principado, realmente veio, me segurou durante o sono. Durante o sonho, né, que eu estava dormindo, mas eu estava ali, o meu espírito estava em alerta e foi um demônio muito forte que eu jamais havia sentido. Então eu entendi que eu havia feito o jejum, já tinha finalizado, mas que as opressões, mas que toda essa batalha espiritual, ela havia continuado, ela iria continuar por ainda algum período na minha vida, que não tinha acabado com o jejum. E eu confesso para você que eu fiquei muito decepcionada, que eu achei que nesses 21 dias eu ia receber bênçãos, prosperidade, os dons espirituais, que ia abrir a minha visão, que ia abrir tudo e nada aconteceu. Então eu estava muito triste e ainda tive esse pesadelo para finalizar, né? No primeiro dia após jejum. Então eu estava muito triste e eu fui para a igreja à noite, né? No domingo. No domingo fomos para o culto e depois do momento ali do culto no final eu pedi para Deus, Deus, me fala comigo. O Senhor recebeu esse jejum? O Senhor vai fazer algo na minha vida ou o jejum não foi recebido, eu fiz algo de errado? Me explica, manda alguém falar comigo. Eu estava lá de olhos fechados e Deus enviou uma mulher maravilhosa, uma irmã da igreja para falar comigo. Ela chegou em mim, colocou a mão no meu peito e ela disse assim, Deus manda te dizer, Ele recebeu as tuas preces e Ele manda dizer que tudo aquilo que você pediu, Ele vai te dar. Você só precisa ter paciência e aguardar. E essa irmã disse que Deus havia movido muitas águas para que essas bênçãos pudessem chegar. Então eu entendi o tamanho da batalha espiritual que que está acontecendo e que vai acontecer ainda na minha vida. Então eu sei que eu tenho que permanecer forte em oração, em jejum, eu tenho que estar sempre lendo a palavra de Deus, porque eu sei que a guerra espiritual é forte. Porque como vocês acompanharam os outros meus vídeos, Deus me revelou há algum tempo, já que eu sou do Ministério de Libertação. E existe algum ministério mais atacado do que libertação?
Eu acredito que não, né? É um dos ministérios que a gente mais recebe ataque. Então, é por isso que tudo isso aconteceu e ainda vai acontecer. Vocês ainda vão ver muitos testemunhos que eu vou contar aqui, eu tenho certeza disso, eu tenho muitos para contar ainda do que está acontecendo, mas nós precisamos sempre permanecer fortes, permanecer na palavra, permanecer em Deus, para que tudo isso possa ser alcançado. E para que nós possamos vencer, né, as armadilhas do inimigo. Então, o que eu tenho para dizer para você que está me escutando é que muitas pessoas fazem jejum de 21 dias e elas recebem as bênçãos já nos primeiros dias. Muitas recebem na metade do período, muitas recebem antes, no 20º dia antes de acabar o jejum, muitas no último dia do jejum e muitas não vão receber as suas bênçãos, assim como eu não recebi ainda. Mas eu sei que Deus está trabalhando, está movendo as águas e que logo isso tudo vai chegar. Porque depende do teu ministério, depende do tamanho do teu chamado, depende do tamanho das batalhas espirituais que Deus, que os anjos estão enfrentando para que você possa receber as bênçãos. Então eu digo para você, se acalme, acredite, cada jejum que você faz, Deus recebe sim. Só que, porém, cada coisa que você pede, cada pessoa tem um tempo determinado por ele para receber. Então não desista, persista e tenha certeza que Deus recebeu o teu jejum sim, porém é tudo no tempo dele. Você vai ter que aguardar para que isso aconteça e para você receber o que você pediu. E caso no período do seu jejum você cair em tentação, comer algo que você não podia, falar um palavrão, brigar com alguém, porque a opressão com certeza vai ser muito forte na tua vida, peça perdão para Deus, se ajoelhe, peça perdão, se arrependa e não pare o teu jejum, continue, finalize ele, que as bênçãos serão grandes, pode ter certeza. Eu espero ter te ajudado nesse depoimento. Se você gostou, curte, compartilhe, escreva aqui se você já fez o jejum e o que aconteceu na tua vida. E eu espero que Deus te abençoe grandemente.